Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo, gente. Quanto tempo? Voltamos com a nosso devocional. Bom dia, gente. Vamos chegando. Já vai compartilhando aí para um amigo. Sejam muito bem-vindos todos vocês que vão entrar, vão assistir depois, que vocês sejam abençoados pelo Senhor. Mas vamos sem demora, entrei um pouquinho atrasada aqui, mas estou aqui para cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Já faz um tempinho que eu não faço live, não faço devocional, mas graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, na vida de todos aqueles que estão ao meu redor, que tá rompendo, tá vencendo. Mas, graças a Deus, Deus tem provido na vida de todos, tem abençoado, tem livrado de muitas situações, até mesmo aquelas que a gente nem imagina, né? Até mesmo aquelas que nem imaginamos. Mas amém, gente, vamos dar início ao nosso devocional. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu acordei um pouquinho com uma rinite, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente, eu tinha falado nos stories que eu iria fazer o devocional com este livro aqui, Café com Jesus. Mas ontem eu falei, Senhor, me dá uma palavra pro dia de amanhã. E Deus falou no meu coração muito sobre o deserto. Falar um pouquinho sobre o deserto. Então, hoje o nosso devocional vai ser sobre o deserto. O deserto é um lugar difícil. Difícil, mas não é um lugar ruim. É difícil, mas não é um lugar ruim. Então, vamos fazer uma oração para que Deus possa abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para poder... Nossa, tá ficando escuro. Para poder a gente receber a palavra do Senhor no dia de hoje, nessa quarta-feira abençoada. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, de poder ouvir a Tua palavra, de aprender, de poder não só ler, mas praticar, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoe a vida de todos aqueles que estão chegando agora, que vai assistir essa live depois, esse devocional, e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, Senhor. Abençoar a família deles, abençoar a minha família também, a minha vida, e que o Senhor continue nos abençoando no dia de trazendo oportunidades, trazendo provisão, aqueles que estão necessitados, Pai, que está se iniciando hoje, pela Tua vontade, seja um canal de bênção na vida das pessoas. Amém. Amém, gente. Não sei o que está acontecendo, que está ficando escuro. Mas vamos nós, né? A gente pode... Cima. Vamos lá. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando agora. Deus abençoe a vida de vocês. Um ótimo bom dia nessa quarta-feira. Acho que é a claridade ali, ó. Eu acho que assim melhorou um pouquinho. Mas vamos lá. O deserto é um lugar difícil, não um lugar ruim.
O deserto no Antigo Testamento, isso aqui é um devocional, tá, gente? Que eu vou ler e depois a gente vai falar um pouquinho. O deserto no Antigo Testamento foi descrito como grande e aterrorizante. Foi um lugar onde os israelitas vagaram por 40 anos, por causa de uma completa falta de confiança em Deus. Deus, em sua sabedoria soberana, os conduziu ao deserto e ficou ao lado deles, os protegendo e provendo até que toda uma geração da velha guarda morresse. Ele levou a nova geração sob a liderança de Josué para a terra prometida. Em nossas vidas hoje, o deserto é menos um lugar e mais uma estação. É um período de tempo orquestrado por Deus, quando somos forçados a considerar nossas circunstâncias, inimigos e limitações. É quando nós encontramos vagando indiferentes do lugar de fora de muitas portas fechadas. Às vezes parece que estamos sentados em um lugar quente de equívoco e confusão. Pode parecer um lugar estéril, de espera sem fim e em constantes orações não respondidas. O deserto será uma estação difícil, mas não será infrutífero. Terá evidências da doce presença de Deus por toda parte. Você encontrará favor de maneiras inesperadas e bênçãos inexplicáveis serão derramadas ao longo do caminho. A única condição para navegar na estação do deserto é manter seus olhos em Jesus e o seu coração e mente sensíveis ao que o Espírito Santo está dizendo e fazendo. Quando esta for sua postura, sua resposta será gratidão. Gratidão por tudo que Ele tem feito e por sua presença constante em sua vida. Nenhum deserto poderia manter o Deus do universo longe de você. Afinal, Ele também é o Deus do deserto. Amém? Que devocional, né? Aqui conta um pouquinho, resumindo, dos israelitas que saíram do Egito. Egito significa escravidão. Eles saíram de lá para caminhar no deserto. Eles não sabiam do processo que iria acontecer na vida deles. Eles não sabiam o que estava por vir, mas eles estavam contentes por ter se libertado do Egito. Mas Deus sempre esteve com eles, mesmo diante da falta de confiança, das murmurações, porque aquele povo reclamava muito. Aquele povo reclamava demais. Deus estava provendo, Deus estava enviando maná, Deus estava com eles o tempo todo. Deus abriu o mar vermelho para eles passar. Diante daquela situação, quando aquele povo do Faraó, né, e seus soldados, eles foram atrás do povo que saíram do Egito, os israelitas, e mesmo diante daquela situação, eles se viram diante de um mar e pensaram, agora é o fim. Agora todo mundo vai morrer. Mas Deus tinha solução. Deus abriu o mar para eles passar. Deus abençoou tanto aquele povo que a teimosia, a desobediência deles eram tão grandes com Deus, que Deus, por um instante, Ele quis acabar com aquele povo. Acabar. E eu li aqui em Êxodo a respeito disso. Eu fiquei assim impactada. Como é que Deus faz?
Deus, ele queria acabar com aquele povo, porque eles eram muito, na palavra fala, obstinado. Aquele povo teimoso, aquele povo que vivia murmurando, reclamando, nada estava bom, e o coração deles preso lá no Egito, naquelas iguarias, naquela riqueza que tinha lá no Egito, porque era uma terra rica. E Deus livrou eles de lá, tirou eles de lá daquela escravidão, e eles continuavam reclamando, até um dia que Deus falou: não, eu vou acabar com esse povo. Eles são teimosos, eles não agradecem. Eu abençoo e eles não agradecem. E aí Moisés, ele falou: Senhor, mas o Senhor que tirou esse povo de lá, o Senhor vai acabar com eles aqui no deserto, né? Então, Moisés, a postura de Moisés naquela hora foi de quê? De interceder por aquele povo. Porque Deus pode, ele tem todo o poder. Ele que nos criou. Esses dias eu estava conversando com meu esposo, a gente conversa muito sobre isso, sobre a palavra, que Deus, ele tem o poder. Se ele quiser acabar com a terra, ele acaba, ele é Deus. Mas ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus misericordioso. Tem pessoas ainda que clamam ao Senhor no deserto. Tem pessoas ainda que ora, se lança no deserto. Tem pessoas que todos os dias estão de joelhos diante do Senhor no deserto. Então isso move o coração do Senhor. Isso comove o coração dele. Porque tem pessoas que mesmo diante de dificuldades, elas estão ali confiando. Havia um povo que não confiava, mas havia outro povo que confiava. Havia um povo que não iria chegar na terra prometida. Passou pela libertação do Egito e foi caminhando, mas não chegaram à terra prometida. Precisou daquele povo morrer no deserto para que o outro povo entrasse. Moisés não entrou na terra prometida por causa de uma desobediência, por causa de não ouvir a instrução correta do Senhor. Moisés não entrou. E tem muitas pessoas que querem entrar na terra prometida, mas não entram por causa da desobediência. Não entra porque Deus, ele dá uma instrução, ele dá uma resposta e a pessoa faz outra coisa. E foi aquilo ali que aconteceu. Deus livrou eles, libertou eles no deserto, pelo aquele processo que eles não sabiam que estava diante deles. Eles foram vivendo o processo e Deus abençoando o tempo todo Deus abençoando. E eles foram teimosos. Eles foram obstinados. Reclamava. Será que não é isso? Será que não é isso que está nos afastando cada vez mais da terra prometida? Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida hoje. Eu sei de uma coisa, que tem solução. Tem muitas pessoas que vão te julgar. Tem muitas pessoas que não vão te apoiar. Porque talvez você perdeu tudo. Talvez você perdeu sua família, talvez você perdeu tudo que você construiu, ou talvez por uma decisão você abriu mão, desapegou de muitas coisas. Mas as pessoas, elas não ajudam.
No momento de perda, no momento de deserto, as pessoas vão se afastar de você. Eu vi isso acontecer comigo. No momento que eu passei por um deserto muito grande o ano passado, eu vi pessoas indo embora. Eu vi pessoas que me deixaram no caminho. Por quê? Porque o deserto é para todo mundo. Só que o deserto só vai passar com você quem está disposto. Quem está disponível para querer ouvir a voz do Senhor. O deserto são para todos. Mas a terra prometida não. Para a terra prometida só vai entrar aqueles que são esforçados, fortes e corajosos. O deserto é o lugar que todos vão passar. Todos vão passar. Todos irão passar por um deserto. Talvez hoje o seu deserto é uma doença na família, é uma enfermidade. Talvez hoje o deserto na sua vida é uma falta de alimento, de provisão. Você está passando dificuldade. Você não tem às vezes nada para comer. Ou quando tem que dividir entre você, seus filhos, seu cônjuge. Talvez o deserto na sua vida seja a sua área financeira. Talvez o deserto na sua vida é você estar sozinho no mundo e não ter ninguém. Aqui em São Paulo eu vejo muito isso. Aqui em São Paulo a gente vê uma realidade que talvez a mídia não informe, talvez as pessoas não falam. Quantas pessoas que estão na rua, quantas pessoas que estão dormindo no relento. Gente, aqui em São Paulo faz muito frio. Agora não, agora tá na época, né, de calor, né, tá uma época boa. Mas junho, maio, junho, julho, acho que até, acredito que até novembro não, setembro, outubro, faz muito frio. O ano passado a gente pegou um frio aqui que a gente não imaginava que era assim. Agora você imagina quantas pessoas estão na rua. Do estado que eu vim, também tem pessoas na rua. Também tem pessoas passando por dificuldades. Mas aqui em São Paulo é uma realidade que é fora do comum, gente. É fora do comum. Ali mesmo na capital de São Paulo é uma realidade que você nunca viu na televisão. Então, aquelas pessoas, elas estão passando por um deserto. Aquelas pessoas, elas estão passando por um deserto, assim, inexplicável. É inexplicável. É inexplicável. Gente, espera só um pouquinho. Deixa eu só coisar um negócio aqui. Voltei. Então, as pessoas que estão ali e são crianças, sabe? Dormindo no relento, no sujo. Aquelas pessoas estão passando por um deserto, mas talvez elas nem sabem que aquela situação ali tem uma solução para ela. Eu achei tão bonito. Esses dias eu estava vendo um vídeo que um rapaz, ele vai até um morador de rua e dá banho nele, sabe? Eu achei tão bonito aquilo ali.
e dá banho nele, coloca as vestes novas nele, né? Faz a barba da pessoa, do homem, corta o cabelo, prepara uma mesa assim, bem no... Ou se a pessoa estiver num parque, né? Alguma coisa assim, que é um morador de rua, e faz uma mesa assim, coloca lá pão, coloca café, faz uma mesa, né? Prepara uma mesa para aquela pessoa. E eu falei assim, cara, o ser humano, ele precisa disso. Ele precisa de um carinho. Ele precisa de um trato. Não é só você alimentar a pessoa, pegar, dar um alimento para a pessoa, ou dar um dinheiro para a pessoa. Talvez aquela pessoa ali, ela não é aquilo ali que ela tá pedindo aquilo ali porque ela está naquela posição ali, né? Como a palavra diz aqui. Talvez é o estado daquela pessoa ali de pedir. Mas quando você leva algo a mais, a pessoa é transformada. Além de você dar banho, de vestir vestes novas, você preparar uma mesa e você levar a palavra que vai alimentar a alma dela. A alma dessas pessoas estão sedentas. Então, o deserto é para todos, mas a terra prometida não. Foi como eu falei, a terra prometida é para aqueles que esforçam, são esforçados. É para aqueles que, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do deserto árduo, como eu passei, eu não sou melhor do que ninguém, gente. A minha vivência, do que eu vivi o ano passado, não me faz uma pessoa melhor do que ninguém. Não me faz uma pessoa que eu tenho o direito de pisar nas pessoas que não me ajudaram. Não, não é isso. Mas me faz uma pessoa que se permitiu a viver uma experiência maior com o Senhor. Se permitiu a conhecer esse Deus. A esse Deus que é um Pai. É um Pai maravilhoso. É um Pai que cuida, é um Pai que zela, é um Pai que está a todo momento ali te ajudando, sabe? Trazendo provisão. E tem pessoas que reclamam, porque a provisão não é do jeito que elas esperavam. Eu não esperava passar o que eu passei. Nem eu, nem a minha família. Nós não esperávamos passar. Mas de uma coisa que eu aprendi, eu não tiro nada do que eu vivi. Eu não tiro nada do que eu vivi, porque tudo que a gente vive nessa vida tem um propósito. Tudo que a gente vive nessa vida tem um propósito. Aquele povo que o Senhor libertou eles da escravidão do faraó no Egito e passou por aquele deserto. Aquelas pessoas, elas não imaginavam. Elas reclamavam, mas não imaginavam o que estaria por vir. Muitos queriam voltar para trás. Muitos queriam retroceder. Só que nós temos um Deus que é um Deus de avanço. Ele leva muito a sério o processo que você passa. Porque o processo que você passa no deserto é o que vai te forjar a ser uma pessoa forte. É no deserto, olha só, é no deserto que esse processo de dor, de perdas, de abandono, de rejeição, vai te forjar uma pessoa esforçada, corajosa e forte. Josué só entrou naquela terra prometida, não só pelo fato de Moisés ter desobedecido, mas porque Deus viu no coração dele que ele era esforçado, forte e corajoso.
Por isso ele entrou na terra prometida. E tem muitos que não entraram, outros entraram junto com ele. Não foi só pelo fato de Moisés ter desobedecido a Deus. Não. Deus viu no coração de Moisés que ele era forte, esforçado, forte e corajoso. E é isso que Deus vê no nosso coração. Tem pessoas que pensam que Deus vê isso aqui, ó, a aparência. Não. Tem pessoas que acham que Deus vê o dinheiro no bolso, a posição que a pessoa tem, o estado de vida que ela tem. Não. Deus vê o nosso coração. Por que que Caim matou Abel? Por que que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque ele viu o coração sincero dele. Ele viu que ele não só entregou uma oferta, mas ele entregou o seu coração para Deus. Ele não fez as coisas de qualquer jeito. Por isso que quando nós vamos até o Senhor, nós temos que ir de coração. Não é de aparência, porque Deus ele conhece. Talvez você possa estar vivendo uma aparência diante dos homens, mas diante de Deus não. Ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. E o que eu vejo por aí é uma das coisas que eu tenho pedido muito ao Senhor para me ajudar. Quando Jesus disse que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu vejo quanta dificuldade nas pessoas de amar o próximo, de perdoar, de se libertar das coisas que te prendem de você cada vez mais estar mais íntimo de Deus. Eu vejo isso nas pessoas. E é uma coisa que eu venho lutando. Graças a Deus, que a cada dia eu tenho buscado a melhorar. A cada dia nós não somos perfeitos, como eu falei aqui, eu não sou melhor do que ninguém. E nem quero ser. Porque o que eu quero é ter um coração de servo. É poder servir as pessoas. Isso é o maior cumprir, é o maior, a pessoa que cumpre o servir as pessoas é um princípio. E é um princípio que não pode ser quebrado. Servir as pessoas não é só você pegar e alimentar uma pessoa e deixar ela para lá, não, é você cuidar dela. Jesus cuidou daqueles discípulos. Jesus, cada discípulo que ele escolheu para andar com ele, porque Jesus nos escolhe. Jesus, ele te escolheu para você estar aqui, você ouvir essa live, esse devocional. Jesus escolheu você que caminha com o Senhor, Jesus te escolheu. Jesus me escolheu e eu sou muito grata ao Senhor por isso. Eu sou muito grata ao Senhor por Ele ter escolhido a mim, ter escolhido a minha família, ter escolhido lá atrás a minha mãe. Porque através da minha mãe, eu pude conhecer Jesus. Eu pude ouvir ela, igual eu estava falando na célula ontem, quantas vezes eu vi minha mãe de joelho orando. Às vezes, eu não entendi às vezes. Por que minha mãe parece que ela está sofrendo uma dor grande? O que está acontecendo? Quantas e quantas vezes eu vi minha mãe de joelho orando? E hoje eu sei. Hoje eu sei porque eu faço a mesma coisa. Hoje eu sei o valor que é você estar de joelho na presença de Deus, clamando pelo Senhor, clamando por uma resposta, clamando pela sua saída do deserto, clamando ao Senhor por dias melhores. E tem muitas pessoas que estão vivendo dias de aparência. Querem mostrar uma coisa que não são. Uma coisa que o Senhor falou comigo ano passado, que eu não esqueço. Viva um dia após o outro.
Viva um dia após o outro. Não queira ser transformada de uma vez, porque nós não somos transformados de uma vez. Nós somos transformados de acordo com a nossa disposição diante de Deus. A estar na presença de Deus, a cuidar de você. Porque é isso, Jesus, ele cuidou daqueles discípulos. Aqueles discípulos andavam com Jesus, como eu falei, Jesus escolheu aqueles homens para andar com ele. Mas por que Jesus escolheu eles? Por que Jesus não escolheu um rico? Porque através da vida daqueles discípulos, Jesus pôde ensinar muitas pessoas. Se eu e você nós estamos aqui, foi porque lá atrás houve uma escolha. Foi porque lá atrás Jesus escolheu aqueles discípulos com dificuldades, homens que perseguiam os cristãos. Eu falando errado. Os cristãos. Homens que tinham dificuldade. Gente, Pedro estava passando por uma dificuldade muito grande. Quantas pessoas que não passam pela dificuldade? Quantas pessoas que às vezes não tem nada, sai para trabalhar, às vezes é empreendedor. Pedro era empreendedor, porque ele vivia da pesca. Ele não era carteira assinada. Ele não tinha um salário dele todo mês ali. Pedro era empreendedor. Se você não sabe disso, saiba disso. Pedro era empreendedor. E quantos empreendedores como eu, como você, como vários outros, estão ali lutando todos os dias para trazer o alimento para dentro de casa, para trazer a provisão. Quantas pessoas, gente? Quantas pessoas? Mas Jesus, quando entra na vida da pessoa, ele não entra só por entrar, ele entra para fazer o milagre. Ele entra para fazer a transformação, porque quando Jesus ele entra e transforma a sua vida não é só transformada, você, através da sua vida, não para só ali. A sua vida vai transformar outras pessoas. E é isso. Olha aí o poder da multiplicação. Olha aí o poder da multiplicação. Jesus multiplicou aqueles peixes. Trouxe a provisão para a vida de Pedro. Pedro não conseguia pescar nada. Uma dica que eu te dou para quem não tem o costume, né? A gente sabe e respeita que tem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia. Assiste aquela série The Chosen, que dali a sua mente vai começar a abrir. Então, Pedro, ele não estava pescando nada. A sogra de Pedro estava dentro da casa dele, doente, com febre. Então, naquele momento, Jesus entrou na vida dele. E ali foi aquela pesca maravilhosa, aquela pesca abençoada. Sabe, Jesus veio, multiplicou os peixes, transformou a vida de Pedro, e através da transformação da vida de Pedro, Pedro transformou outras pessoas, e isso é a multiplicação. Isso é o que acontece quando a pessoa passa por um deserto, quando a pessoa se permite passar por um deserto. Pedro queria passar por isso? Não, mas foi necessário. Foi necessário. Passar por o deserto vai ser necessário para você ver a transformação, para você ver a multiplicação, para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu poderia ficar aqui contando vários testemunhos do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez e o que Ele ainda continua fazendo. Eu sou pequena, sim, gente. Eu sou pequena diante de Deus. Mas eu sou muito grata ao Senhor por ter um Deus, por ter
um Deus tão grande na minha vida e na minha família. Por ter cuidado de nós em cada detalhe. E Ele ainda continua cuidando. Ele ainda continua cuidando. Às vezes eu fico conversando com os meninos, e mais com o Davi, né, que veio primeiro comigo. E eu falo assim, meu filho, quando a gente vê assim as coisas que a gente tem hoje, quem diria que a gente ia ter? Ele é, mãe. Porque nós chegamos aqui sem nada praticamente. Só com a roupa e os maquinários da empresa. E Deus foi transformando. Sabe por quê? Porque o deserto é necessário. Muitas e muitas vezes a gente pensou em desistir, em parar. Mas Deus vinha e falava, não desiste, não desiste, não desiste, não desiste. E quando você está no deserto, você está passando por um processo, que você não sabe se você vai ter uma saída, se você não sabe que aquilo ali não tem uma perspectiva de melhora. É quando Deus vem e fala, filha, não é o momento ainda. Continue. O que Deus falou para Moisés? Moisés, quando chegou diante de Deus e perguntou qual era o próximo passo, o que ele deveria fazer com aquelas pessoas, né? O que eles estavam diante, Faraó vindo para cima daquelas pessoas, o que iria acontecer? Moisés foi diante de Deus e falou, Moisés, fale com esse povo que marche. Você está entendendo? Está entendendo como que Deus trabalha? Talvez eles pensaram que aquele momento ali todos iriam ser destroçado por Faraó. Porque esse Faraó veio com uma ânsia de destruição para cima daquele povo. E aí Moisés ficou sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. E aquele povo, pronto, agora vai ser o nosso fim. E Moisés chegou para diante de Deus. É isso que nós temos que fazer. No momento que nós estamos no deserto, passando por um processo muito grande, e que você não vê perspectiva de saída, que você não vê resposta, que é o momento que você pensa, pronto, Deus não está falando, Deus está em silêncio, por que Deus não fala, por que Deus não responde? É esse momento que você tem que ir diante do Senhor. Senhor, me dá uma palavra, eu preciso, Senhor. Eu preciso de uma palavra agora. Os meus inimigos estão atrás. Os cobradores estão vindo aí. Os que me cobram estão vindo aí. Estão atrás de mim. Eu preciso de alimentar os meus filhos. Eu não sei. A empresa não tá faturando, não tá. Aí Jesus falou, aí Deus vem e te dá a resposta. Marche. Ande. Continue tentando. Continue se esforçando. Continue. Aí quando você olha, Deus vem e abre o mar para você passar. Porque se você desiste no momento que a sua bênção chega, é você que está botando um ponto final no seu destino. Deus, ele não é um Deus de ponto final. É uma coisa que eu aprendi. Deus, ele sempre tem uma continuação. Aquele povo vivia na escravidão no Egito. Saíram do Egito, foram para o deserto. Acharam que, opa, vou sair do Egito, vamos caminhar ali, vamos chegar na terra prometida. A terra que mana leite e mel. Que é a terra que não vai faltar nada mais pra gente. Nada. Eram escravos, foi para o deserto, passaram por um processo e em nenhum momento
em nenhum momento Deus colocou um ponto final. Em nenhum momento. Eles reclamavam, eles murmuravam, Deus estava dando, tava provendo na vida deles, só que o que eles queriam do jeito deles. Este é o nosso problema, que nós queremos as coisas do nosso jeito. Deus está nos ensinando. Eu vou começar com um pouco na vida dela, na vida dele. Eu vou dar o pouco para eles. E é no pouco que Deus vai te honrar. É no pouco que Deus vai colocar o muito sobre a sua vida, quando você for fiel no pouco. Quando você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. É Ele. Ele está te provando, Ele está te testando. Não adianta você reclamar. Agradeça, seja grato. Mas caramba, ser grato no deserto, ser grato na dificuldade, como assim você fala uma coisa dessa? Eu falo. Porque eu era uma pessoa muito ingrata. Eu era uma pessoa que reclamava muito. Muito. Mas não era pouco não, gente. Era muito. Muito, 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 muito. Até um dia que eu entendi que a minha murmuração, a minha ingratidão, a minha reclamação estava impedindo de eu entrar na Terra Prometida. Que a minha reclamação estava impedindo das bênçãos do Senhor chegar na minha vida. Então seja grato. Talvez esse deserto que você está passando, talvez seja isso, a ingratidão. Tire a ingratidão da sua vida. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda. Me ajuda, mas você tem que ser constante na sua oração. A palavra do Senhor fala que a oração tem que ser ali, diária. Vá para o seu quarto, fecha a porta. E ali você fala com Deus. E ali você se lança diante de Deus. E ali você chora, você coloca para fora tudo que você está sentindo, tudo que você está passando para Jesus. Tem pessoas que vão falar para os homens. Não, o homem ele é falho. O homem ele é falho. Você vai achar que você vai ter ajuda do homem e você não vai ter. Porque o homem ele é falho, ele vai te frustrar. O Senhor não vai te frustrar. Parece até meio hipócrita isso, mas espera aí. Eu tenho que amar o próximo, mas eu não tenho que confiar? Como assim? E é sobre isso. Nós temos que amar o nosso próximo. Mas o confiar, você tem que confiar no Senhor. Porque através dessa confiança, Deus vai abençoar você e o próximo. Deus vai abrir um mar para você e o próximo. E é sobre isso, gente. O deserto é difícil. O deserto é um lugar difícil. Não é um lugar ruim. Sabe por que o deserto é difícil? Por causa do processo que você passa. É o momento que você está ali vulnerável à transformação do Senhor. É um momento que é só você e Deus e mais ninguém. É o momento que Deus, ele te quebra. Lembra do oleiro? Quebra. Ele vai quebrar você todinho. Ele vai tirar a soberba, ele vai tirar o orgulho, ele vai tirar a máscara, ele vai tirar tudo aquilo, porque você se permitiu passar por um deserto. O deserto é lugar de transformação. O deserto é lugar de você ser você. Não tem como a gente ser uma outra pessoa diante de Deus no deserto, não.
e nem depois que você é transformado. Porque quando nós somos transformados em Cristo, nós somos uma outra pessoa. Toda aquela capa, toda aquela estrutura, toda aquela máscara que você coloca, elas caem. Elas caem. Aquilo que te afastava do Senhor não vai te afastar mais. O deserto é o momento que você mais se achega a Deus, porque é o momento que você vê, olha para um lado, olha para o outro. Cadê as pessoas? Cadê os amigos? Cadê os parentes? Foram todos embora. Porque você está no deserto. E no deserto é aonde você vai ouvir a voz do Senhor audível. No deserto, gente, se permita passar no deserto. Se permita. O deserto não é um lugar ruim. Lá você vai ter o maná. Não vai ser do seu jeito, né? Porque Deus tá te forjando uma pessoa melhor. Não vai ser do seu jeito. Mas tem maná. Tem a proteção do Senhor. O Pai não vai te abandonar. Então, se permita passar no deserto. Gente, eu sinceramente, eu jamais imaginei passar o deserto que eu passei. E várias vezes eu me pegava como os israelitas. Poxa, mas lá eu tinha isso. Poxa, mas lá. Poxa, mas lá. Poxa, lá não estava acontecendo isso. Poxa, mas não faz sentido. Até o dia que eu entendi que Deus estava me forjando. Até o dia que eu entendi, quando eu li essa passagem dos israelitas saindo do Egito, quando Deus falou no meu coração que era para me ler, e eu li, eu falei assim, pelo amor de Deus, tô pecando que nem aquele povo. Tô com meu coração lá no passado. Tô com meu coração agarrado lá no passado. Porque lá era bom, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Eu tava perto da minha família, dos meus familiares. Até o dia que Deus falou assim, filha, é eu e você. É só isso. É eu e você. E o que eu quero de você é o teu coração. Não importa quanto tempo que você está na igreja. Não importa quantos anos você já desceu as águas. Não importa se você está há 10, 15, 20, 30, 40 anos dentro de um templo. Eu te pergunto hoje, você já entregou o seu coração para Deus? Não, mas eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, eu desci as águas. Não, eu estou te falando. Você entregou o seu coração para Deus por completo? Você está praticando aquilo que as Escrituras falam? Você está amando? Você está perdoando? Você tá se permitindo estar nesse deserto aí, passar por esse deserto, mas ouvir a voz do Senhor, ser obediente a Ele, para você acessar tudo aquilo que Deus deu, porque aquele povo acessou. Deus já tinha preparado a terra. Deus já tinha preparado a terra, apesar que era uma terra de gigantes, a gente sabe lá da história, né? Mas Deus já tinha preparado a terra que manava leite e mel, nada cessava. E aí? Para você viver tudo isso, você vai ter que entregar o seu coração. Você vai ter que confiar no Senhor verdadeiramente, sem máscara, sem aparência. Você vai ter que se entregar para o Senhor
sem o mais, sem o porquê. Só fala: eis-me aqui. Eu sozinha eu não consigo. Eu sozinha, Senhor, eu não consigo. E é isso aí. Gente, olha, eu sei que o deserto é maravilhoso. É uma coisa assim que parece que a gente tá até com ironia, né? Mas não é não, gente. O deserto é maravilhoso. Eu achei que eu não iria sobreviver no deserto, mas sobrevivi. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por isso. Eu não preciso de estar aqui, sabe, contando. É uma das coisas que Deus falou comigo. Não fique lembrando do passado. E não fale de coisas boas. Então, para começar esse devocional, hoje nós estamos falando sobre o deserto. E daqui para frente nós vamos falar só de coisas boas. Nós vamos falar sobre tudo que Jesus fez. Porque eu lembro a história de Pedro. Pedro não estava pescando nada, né? E ele se lançou aos pés do Senhor quando Jesus fez aquela transformação, aquele milagre na vida de Pedro. E ele se lançou aos pés do Senhor. Eis-me aqui, eu estou aqui. Então ele se lançou. E dali em diante, Jesus foi transformando a vida dele. E transformando a vida de todos aqueles que estavam ao redor dele. A sogra de Pedro estava na casa dele, doente. Jesus foi e curou. Então, quando você entrega seu coração, faça como Pedro, entregue seu coração. O coração de Pedro poderia ter ficado naquela pesca. Nossa, que milagre! Gente, quanto peixe! Meu Deus, o que é isso? Mas não é o segredo. O segredo não é esse aí. As pessoas, eles se deslumbram com a riqueza, com a multiplicação, mas o que transforma a pessoa é ele reconhecer que Jesus é o Senhor da vida dele. O que transforma a pessoa é isso. Por quê? Porque ela não está presa àquelas coisas. Pedro tinha todo o motivo do mundo. Ah, Jesus, obrigada. Obrigado porque, nossa, como que eu estava precisando dessa pesca. Obrigada. E simplesmente dá as costas para Jesus. Mas Pedro não fez isso. Sabe por quê? Porque no momento da multiplicação é a hora que Deus faz a transformação. Não tem como Deus multiplicar sem transformar. Ó, explodiu a cabeça. Não tem como Jesus transformar multiplicar, dar a provisão na vida da pessoa e a pessoa continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como. Não tem, gente. Não tem. Não tem. A multiplicação, ela anda junto com a transformação. Não tem como. Não tem como a pessoa ser a mesma pessoa quando Jesus entra e transforma, traz a multiplicação, traz a provisão e ela continuar sendo uma mesma pessoa. Ela pode até um certo tempo querer voltar, mas aí Jesus vai e faz o quê? Lembra daquele milagre. Lembra quem era você. Lembra de onde eu te tirei. Lembra de onde eu te tirei. Isso é poderoso demais. É muito poderoso. Lembra de onde Deus te tirou do deserto. Lembra de onde Deus, do buraco que você estava. Se hoje você está bem, agradeça. Não reclama não. Não reclama não. Sabe aquele fundo do poço que você estava, que você não via
como sair, que você não via perspectiva de vida, que você queria até mesmo morrer, que você queria acabar com a sua vida, porque você não via a resposta, você achava que já tinha acabado tudo para você. Você lembra lá no Covid, quando tudo fechou e você teve que fechar a sua empresa? Mas Deus não deixou faltar nada para você e para sua família? Lembra? Então continua lembrando. Lembra daquela cura que Deus fez? Quando você pegou Covid? Que Deus te tirou do leito da morte? Lembra? Então, Deus fez um milagre na sua vida. Então, testemunhe esse milagre. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Foi essa palavra que Deus falou para Abraão. Sê tu uma bênção, meu irmão. Sê tu uma bênção, minha irmã. Aquele milagre que Deus fez lá atrás, quando você não podia, não tinha dinheiro, quando faltava tudo na sua casa, e você hoje está aí, está de pé, foi Ele que te sustentou. Foi Ele que te pegou pela mão. Ele não te abandonou. Lembra quando seu pai e a sua mãe te abandonou? Ele não te abandonou, não. Hoje você tem essa família bonita aí, essa família linda, abençoada, foi porque Ele te guardou, Ele te sustentou, Ele transformou sua vida. Lembra? Lembra de onde Ele te tirou. Lembra de onde Ele te tirou. Mas não é para você ficar com o coração preso no passado. Não é para isso. Deus, Ele transforma a vida das pessoas para elas testemunharem e mostrarem quem é Deus. Quem é esse Deus? As pessoas precisam de conhecer o Deus do milagre, o Deus do processo no deserto. As pessoas não precisam de conhecer só isso aqui não, gente. Deus, Ele é provedor, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é, mas Ele quer que as pessoas conheçam Ele no deserto. Ele quer transformar a sua vida no deserto. Ele quer pegar você pela mão, Ele quer transformar esse coração duro no deserto. Então, queira passar no deserto. O deserto é necessário. Tem pessoas que não querem passar, mas o deserto é necessário. Então, se permita. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus fazer o que Ele quiser na sua vida. Deixa Deus, Ele transformar esse coração duro. Deixa Deus, Ele fazer do jeito dEle. Você não precisa de ajudar Ele. Deixa Ele fazer do jeito dEle. Porque eu sei que eu me permiti. Eu sei que eu deixei Deus fazer do jeito dEle. Senhor, faça do seu jeito. Porque do meu jeito eu já tentei, já bati cabeça, não deu certo. Então faça do seu jeito. Então o que Ele está fazendo agora? Ele está arrumando a casa. Ele está arrumando a casa. Então se permita. Deixa Ele fazer do jeito dEle. Porque do jeito dEle é o certo. Do jeito dEle é o bom. Mesmo que te doa. Mesmo que te, que te quebre no meio. Que doa mesmo. Que você não tenha ninguém. Não murmure, não reclame. Mesmo que você vê as pessoas indo embora. Não reclame. Não reclame. Fique com o Senhor. Escolha passar esse deserto com Ele. Amém? Gente, já é 8h12. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus faça abundantemente na vida de vocês. É o que eu desejo. É o que eu desejo para vocês. Se permita passar no deserto. Se você já está no deserto, vá até o fim. Que é lá no fim que você vai ver a terra prometida. É lá no fim que você vai vencer e vai cantar e vai glorificar e vai testemunhar aquilo que Deus fez. Tá bom? Então, que Deus abençoe, Deus guarde, proteja a sua vida, a sua família hoje.
nessa quarta-feira e que bênçãos caia sobre a vida de vocês.